O meu olfato sempre foi apurado quando o ar muda. E, nesta época do ano, há algo diferente. As sombras parecem respirar, e as ruas ganham um cheiro de passado. Muitos chamam isso de Halloween, mas o que poucos percebem é que essa celebração carrega verdades antigas, escondidas sob máscaras e doces. O Halloween nasceu há milhares de anos, quando antigos povos celtas acreditavam que, nesta noite, o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos ficava mais fino. Era o tempo do Samaim, o festival das colheitas e do fim do ciclo. Mas o que realmente está por trás disso vai muito além de simples superstições. Para os celtas, o Samaim não era sobre medo, era sobre transformação. A morte, para eles, era apenas uma passagem, o fim de uma colheita, o começo de outra vida. Um ciclo como o nascer e o pôr do sol. E talvez, até hoje, o Halloween continue tentando nos lembrar exatamente disso. Mas o ser humano moderno esqueceu, trocou o sentido pelo espetáculo, a reflexão pela fantasia. E enquanto todos vestem máscaras, poucos percebem que, por trás de cada personagem, existe um pedido silencioso, o de enfrentar o próprio medo. O medo é o mais antigo instinto. Eu, como lobo, conheço bem o cheiro dele. Ele paralisa, mas também protege. Ele revela o que ainda não compreendemos. E é por isso que o Halloween, no fundo, não é uma noite de terror, é uma noite de autoconhecimento. Ao acender uma vela dentro de uma abóbora, o homem repete um ritual ancestral, o de iluminar a escuridão. Ele acredita que está espantando fantasmas, mas talvez esteja tentando espantar os próprios. Já percebeu como o medo e a curiosidade caminham lado a lado? É como se um sussurrasse, "Não vá", e o outro respondesse, "Mas e se?" É nesse equilíbrio que nasce a coragem. É isso que o Halloween sempre quis nos ensinar. Nas antigas aldeias, as pessoas se disfarçavam para confundir os espíritos errantes. Mas, sem saber, estavam aprendendo algo maior. Às vezes, para entender o escuro, precisamos entrar nele. Só assim descobrimos quem realmente somos quando tiramos as máscaras. Hoje, as máscaras mudaram. Já não são feitas de cera ou tecido. São digitais, sociais, emocionais. Fingimos estar bem, fortes, felizes, mas por dentro, muitos ainda estão tentando vencer seus fantasmas. Há quem diga que as portas entre os mundos realmente se abrem nesse dia. E, se for verdade, talvez o maior portal não esteja no céu ou na terra, mas dentro de nós. Porque o medo, quando compreendido, se transforma em poder. Quando aceitamos o escuro, começamos a enxergar a luz que ele escondia. Observe o mundo ao seu redor. As pessoas correm do medo como se ele fosse o inimigo. Mas o medo é apenas o mensageiro. Ele chega com o rastro do desconhecido, o mesmo rastro que o lobo segue quando algo grande está prestes a acontecer. O Halloween não é sobre invocar monstros. É sobre perceber que eles sempre estiveram dentro de nós. E só quando olhamos nos olhos dessas sombras é que podemos realmente mudar. Antigos mestres espirituais já diziam: aquele que conhece o medo, domina a si mesmo. E é nessa noite simbólica que o mundo nos convida a esse reencontro entre o humano e o divino, entre o real e o invisível. Na natureza, o medo é sabedoria. É ele que faz o cervo correr, o pássaro voar, o lobo observar antes de atacar. E quando aprendemos a respeitar o medo, em vez de fugir dele, encontramos o instinto mais puro da sobrevivência. O homem moderno esqueceu como ouvir seu próprio instinto. Vive cercado por barulho, distrações e aparências. Mas o Halloween, mesmo disfarçado de festa, ainda ecoa um chamado antigo: lembre-se de quem você é. Quando o sol se põe e as luzes das casas piscam em laranja e roxo, talvez o mundo não esteja apenas comemorando uma data, mas inconscientemente repetindo um ritual de conexão com o invisível. Alguns estudiosos dizem que o Halloween é apenas folclore. Outros veem nele um reflexo do medo coletivo da humanidade. Eu vejo algo maior, um lembrete, um espelho.
Porque o medo, quando compartilhado, se torna cultura, e quando transformado, se torna arte. Por isso o cinema, os contos e até as lendas de terror são tão poderosos. Eles nos permitem viver o escuro, sem nos perder nele. Muitos tentam fugir da própria sombra, mas o lobo sabe, não há como fugir daquilo que caminha dentro de nós. Podemos ignorar, mas ela sempre volta até aprendermos o que precisa ser aprendido. E quando você entende isso, algo muda. O medo perde força, e a escuridão se torna apenas mais um território a ser explorado. Talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos séculos, o Halloween ainda desperte tanto fascínio. Ele é o reflexo de um instinto ancestral, a busca por entender o que não se vê. Cada vela acesa, cada fantasia, cada risada no escuro carrega um significado esquecido. E no fundo, todos nós só queremos o mesmo: entender o mistério da vida antes que o ciclo se feche novamente. Então, da próxima vez que ver uma criança fantasiada pedindo doces, lembre-se, você está vendo um ritual milenar disfarçado de brincadeira. Um lembrete de que a vida é cíclica, e que até as sombras têm um propósito. O lobo sente o rastro do tempo, e o tempo diz que nada é por acaso. O medo que enfrentamos hoje é o mesmo que abrirá o caminho de amanhã. O segredo oculto do Halloween não é sobre o que vem de fora, é sobre o que desperta dentro. É sobre a coragem de acender uma vela, mesmo quando o vento insiste em apagar. Cada história contada nesta noite traz consigo uma lição antiga. Para renascer, é preciso morrer para o que se foi. E o lobo, que já caminhou sob luas cheias e céus silenciosos, sabe que toda escuridão tem um propósito, porque é nela que os olhos aprendem a ver o invisível. Quando o medo se torna sabedoria, ele deixa de ser um inimigo, e o Halloween deixa de ser apenas uma festa, torna-se um espelho da alma humana. Então, se nesta noite algo te assustar, respire, observe, escute. Talvez o universo só esteja te testando para ver se você já está pronto para atravessar a próxima fase da sua jornada. E quando o último rastro de vela se apagar, lembre-se, a escuridão não é o fim, é apenas o convite do universo para que você desperte a luz que sempre esteve aí, dentro de você. Se chegou até aqui, é porque seu instinto te guiou bem. O lobo observa, aprende, e volta mais forte a cada luar. Então, siga o rastro, inscreva-se, e caminhe comigo por entre as sombras e os mistérios do que há além do óbvio, porque a verdade sempre deixa pegadas.